Tudo bem? Ok, tudo bem. Boa noite. Nós chegamos aqui no Rio em novembro de 2011 para trabalhar no Seminário do Sul. E passamos por uma experiência inédita em nossas vidas. Para mim, membresia numa igreja é essencial, primordial. Nenhum crente pode crescer bem sem uma igreja local sob o cuidado pastoral de um homem de Deus. E passamos 2 anos aqui no Rio procurando uma igreja. E aconteceu que eu estava ensinando matérias para o Southeastern Seminary dos Estados Unidos. Eu tive um aluno que chamou a atenção e nós fomos para visitar a igreja dele. Eu fiquei impressionado com a qualidade da exposição das mensagens dele. Porque o fato é, eu tenho bacharel, 2 mestrados e doutorado em teologia. E às vezes é um pouco difícil encontrar um pastor que pode realmente ministrar a palavra de uma forma que toca no coração. Mas quando eu estava ouvindo o pastor João Purim pregando a palavra e reconhecendo a qualidade do exegese e também das aplicações, isso chamou a atenção e nós viemos para cá para visitar. Se era a pregação de pastor Purim que trouxe a gente para cá, era essa própria igreja que nos manteve. Meu português de vez em quando acaba, né? A razão por que ficamos era por causa de vocês. Achamos essa igreja uma igreja amorosa, uma igreja forte na palavra, uma igreja de forte comunhão, e tomamos a decisão de nos tornar membros dessa igreja. E eu estou muito triste que Deus tem outros planos para nossas vidas hoje. Hoje à noite eu queria pregar sobre mãos no arado e os sacrifícios que são implícitos não somente na vida missionária, mas na vida cristã. E que quando nós nos tornamos discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados para sacrificar nossas vidas para Jesus Cristo. Mas, desde que o momento que o pastor deu o convite para eu pregar hoje à noite, eu estava trabalhando essa mensagem e aquele bloqueio, não deu. E finalmente eu estava no fim das preparações de uma mensagem que eu preguei hoje de manhã em outra igreja. Eu senti Deus falando no meu espírito para ministrar aquela mensagem aqui em nossa igreja hoje de noite. Especialmente levando em conta que este mês é o mês da família. E como é importante até destacar este assunto tão precioso para nós, dedicando um mês inteiro para este assunto, porque se for um assunto que Satanás está atacando e muito, exatamente essa questão da família. E tem razão, porque biblicamente falando, a família é a pedra fundamental da igreja e da sociedade. E tem razão porque Satanás queria atacar a igreja, a família. Porque abalando sua família, ele não vai somente abalar a igreja, ele vai abalar a sociedade inteira, como nós estamos vendo hoje. E nós temos tantas pessoas dizendo tanta coisa, inclusive hoje nós temos um homem que se chama Pastor Batista, que está dizendo que Deus aceita homossexualismo. Normalmente precisamos aceitar os homossexuais sem arrependimento dentro de nossas igrejas. Meus amados, eu posso dizer para vocês que eu tenho tido um ministério muito precioso com mais que 13 homens homossexuais durante a minha vida. Eu me lembro uma vez, eu recebi, como membro da igreja em Roraima,
um homem ativamente homossexual dentro da igreja. E ele perguntou se ele pudesse participar na igreja. Eu falei sim, se você está disposto para viver conforme o padrão de Deus. Infelizmente não deu certo, porque ele mesmo não aproveitou da graça de Deus e começou a assediar os adolescentes em nossa igreja, inclusive meu próprio filho. E com tanto amor, chamei ele, sentei com ele, levei ele para o meu lugar predileto para fazer ministério, na churrascaria. Mas ele não resistiu e saiu da igreja. E se você falar com este homem hoje, que cada vez que ele vem para o Rio, ele vem me visitar. Se você perguntar a ele, quem ia marcá-las para você? Ele vai responder, ele é o único pastor que me amava. Eu amo homossexuais. Eu amo adúlteros. Eu amo fornicadores. Eu amo todos do jeito, meu desejo é que eu amo todos do jeito que Jesus Cristo ama. Porque existe aquele amor que Deus tem para seu filho porque ele é filho. Mas existe aquele amor que Deus tem para o pecador porque ele é pecador. Como é que Deus pode mostrar sua misericórdia se não houvesse alguém digno de misericórdia? São nossos próprios pecados que dão para Deus oportunidade para mostrar que Ele é misericordioso e que Ele nos ama por causa de nossos pecados. Eu não quero focar no assunto de homossexualismo, porque Satanás não está somente atacando a família através deste assunto. Tem outros assuntos também que são igualmente problemáticos para nossas famílias. Quando nós pensamos na família e o padrão que Deus tem para com nossas famílias, por exemplo, abrem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, falando sobre a questão de divórcio. E algumas pessoas querendo pegar Jesus Cristo, como muita gente faz hoje com os pastores, lançaram perguntas sobre divórcio. Mas veja bem como Jesus Cristo respondeu. Versículo 3. O que Moisés lhes ordenou. Para responder a questão de divórcio, Jesus correu para onde? A Bíblia. Versículo 5. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas do princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Tratando a questão de divórcio, Cristo correu para onde? Gênesis. Porque está em Gênesis que nós encontramos o padrão de Deus para nossas vidas. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 2, tratando da questão de relacionamentos entre homens e mulheres na igreja. E depois de dar suas orientações, em versículo 13, Paulo defendeu as orientações apostólicas que ele deu. Em 1 Timóteo 2, versículo 13 e 14, ele escreveu: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora.
para defender suas orientações, Paulo correu para onde? Gênesis. Quando Paulo estava tratando de hierarquia dentro da família. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós encontramos o primeiro argumento em versículo 3. Quero, porém, que entenda que o cabeça de todo homem é Cristo. O homem é sujeito a Cristo. O homem está em hierarquia com Jesus Cristo. E que o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Se ser sujeito a alguém é uma vergonha, o próprio Cristo deve se sentir envergonhado, porque o próprio Cristo é sujeito a Deus, eu sou sujeito a Cristo, e Diane deve ser sujeita à minha liderança. E essa hierarquia não é cultural, está baseado na própria natureza de Deus. E Deus não é machista não, nem feminista. Deus é Deus. E depois disso, começando, em versículo 8. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveu do homem, também o homem nasceu da mulher, mas tudo provém de Deus. A base por tudo que Paulo está escrevendo, em 1 Coríntios 11, versículo 1 a 16, está baseado em teologia, não na cultura. Está baseado na criação. Na criação, Gênesis 1 e 2, nós encontramos o plano de Deus para o ser humano. E tudo que se desvia deste plano é pecado. Eu não gosto de usar muito o grego no púlpito, né? Uma vez, um professor meu falou que grego e hebraico são como cuecas, né? Você precisa pelo apoio, mas você não usa em público. Mas a palavra pecado em grego é hamartia. O verbo é harmartano. Sabe o que significa este verbo? Se desviar do alvo. Tudo que não atinge o alvo que Deus tem para nossas vidas é um desvio. É um desvio. E para entender o plano mais básico de Deus para nossas vidas, nós precisamos entender o projeto que Deus tem para nós. Então vamos, essa noite, olhar para Gênesis. Durante este mês de família, para verificar qual é o plano que Deus tem para nossas vidas. Em Gênesis 1, nós encontramos a visão panorâmica da criação do mundo inteiro. Começa e termina com as coisas mais importantes. Começa com Deus e termina com a criação do ser humano. E em versículo 26, nós encontramos essas palavras, começando em Gênesis capítulo 1, e vamos ler versículos 26 até o fim de 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No início, em versículos 26 e no início de 27, ele usa a palavra ha-adam, o homem, no sentido do ser humano. O ser humano é o portador da imagem de Deus. Deus fez o ser humano
para que qualquer criatura do universo, sejam os anjos do céu, sejam os animais da terra, qualquer coisa olhando para o seu casamento, homem e mulher, deve enxergar quem é nosso Deus. E Deus criou o ser humano em 2 formatos. E, gente, eu gostaria muito de explicar essas palavras aqui neste contexto. Homem e mulher os criou. Mas as palavras em hebraico são tão delicadas, e eu sou um acanhado nebrasquense, que nem tenho coragem de falar quais são essas 2 palavras. Se você quiser saber quais são essas 2 palavras, correm para o pastor e ele vai explicar essas 2 palavras para você. Mas essas palavras descrevem nosso aparelho masculino e feminino. Está me entendendo? Se você tiver o aparelho masculino, você é homem. Se você tiver o aparelho feminino, você é mulher. Se eu tivesse encontrado, e gente, eu tenho encontrado muita gente muito esquisita no meu ministério, mas imagine uma menina que chegou a mim e falou: Mark, eu sinto que eu nasci num corpo errado, que de fato eu sou elefante em corpo de mulher. Vamos costurar o probosco de elefante no rosto dela para que ela possa ser elefante? Ou vamos mandar ela para receber um tratamento psicológico? Porque alguma coisa está pirada. Se seus cromossomos são XY, Deus colocou no seu corpo testosterona de forma tão forte que nenhuma mulher pode entender as forças que estão dentro do homem. Se Deus colocou em você os cromossomos, não sei falar isso em português, XX, e gente, eu acho que isso explica muito, XX, né? Que é? Oh, perversos! Perdão, pastor. Você tem uma combinação de hormônios tão poderosos que nenhum homem pode entender a força que está no seu corpo. E Deus colocou testosterona no corpo do homem para que ele seja homem. E colocou aquele coquetel de hormônios que estão no corpo da mulher para que ela seja 100% mulher. E tudo que se desvia deste projeto é um desvio, é uma mentira. E o jeito que você foi criado, no momento de sua concepção, houve milhões de alternativas. E Deus escolheu exatamente aquele semente se tornar você. Mas você já notou que os homens e mulheres são diferentes. E não estou falando em corpos, estou falando como nós pensamos, como nós agimos. Um exemplo, ocitocina. Quantos de vocês já ouviram de ocitocina? Ocitocina é o hormônio social. Quando a mãe está amamentando seu filho, o que está exprimindo leite é o hormônio ocitocina, que está na cabeça dela. Isso está criando uma ligação emocional entre ela e seu filho que o homem nunca vai sentir. Homem, você nunca vai amar seu filho como sua esposa ama seu filho. Vá para o barzinho de mulher, não, lanchonete de mulher, e vai para o bar do homem. Lanchonete de mulher tem uma mesa desse tamanho, com 18 cadeiras ao redor, e todos assim, e todas elas assim conversando. E o bar do homem?
desse tamanho, uma cerveja no meio e todos eles. E cada um sua vez. Eu não entendo como você pode ter um grupo de 8 mulheres, todas falando no mesmo momento e todos sabem tudo que está sendo dito. Nós somos diferentes de propósito. Então, se nós somos diferentes, quem é o portador da imagem? É o homem ou a mulher? Os dois. Deus pegou aqueles atributos de guerreiro. Interessante, quando Deus está dizendo que Ele é nosso defensor, Ele se compara com o homem. Quando a Bíblia fala que Deus castiga, Ele se compara com o homem. Mas quando fala sobre a ternura de Deus, Deus se compara com mulher. E gente, não é que Deus é homem e mulher, tudo bem? Deus não é nem homem nem mulher. Deus é Deus. Mas Ele embutiu nos homens alguns atributos dele. E Ele embutiu nas mulheres alguns atributos dele. Para que quando você tem casamento, quando você junta homem e mulher, você tem a imagem de Deus. Você está vendo como o seu casamento é precioso? Deus fez casamento entre homem e mulher, conforme Efésios, capítulo 5, para mostrar o mistério do amor que Deus em Jesus Cristo tem para seu povo. Mas quando você está juntando homem com homem, mulher com mulher, você não tem imagem de Deus, não. Você tem desvio. A Bíblia fala que Deus é fiel com seu povo. Deus Pai tem aliança com seu povo Israel. Israel é esposo do Deus Pai. Jesus Cristo tem uma aliança com uma só esposa, a igreja. E nossos casamentos têm que refletir a fidelidade que Deus tem com seu povo. O plano de Deus é um homem e uma mulher para toda a sua vida. E o que se desvia deste plano é desvio. É desvio. Mas, Mark, Deus não perdoa? Perdoa. Gente, se existe uma pessoa aqui neste auditório hoje à noite que pode declarar que Deus perdoa, sou eu. Mas não vamos deturpar a palavra de Deus para justificar nossos desvios. Meu desvio não é coisa para defender, é coisa para confessar e pedir Deus me mudar. Eu quero confessar diante de vocês, eu sou mentiroso. Eu sou ladrão. Eu sou polígamo. Todos esses desejos estão dentro de mim. Graças a Deus, com passagem de tempo, muito bem reduzidos. Mas, gente, aquele moleque de 14 ainda está vivo dentro de mim. Eu estava descendo de elevador, de vidro, num hotel onde eu era o palestrante, num retiro de casais, e eu vi que lá no quadro de tênis, quadra. Gente, português, vocês não entendem como é difícil o português. Eu vi lá que alguém deixou uma bolinha de tênis na quadra de tênis. E sabe o que eu pensei? Eu vou descer, eu vou raptar aquele bola. O grande palestrante querendo roubar a bola de tênis. Gente, a natureza pecaminosa nunca melhora. Sua carne é tão podre hoje quanto sempre. Mas Deus
mandou Jesus Cristo para transformar pecadores como eu. 36 anos casado com Diane. E o único corpo que eu conheço intimamente em toda a minha vida é o corpo dela. O único corpo que eu conheço intimamente, o único, é dela. E não é que eu não sou pecador, mas Deus é maior do que meu pecado. E depois Deus deu as ordens. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Gente, vocês estão entendendo? Esse é a primeira ordem. O primeiro mandamento na Bíblia é o quê? Faça aquela coisa. Vocês conhecem um jeito diferente para multiplicar-se? O único jeito para multiplicar-se é aquela coisa. O primeiro mandamento na Bíblia é fazer aquela coisa. E como é que alguém pode dizer que Deus é contra o sexo? Deus é o autor de sexo, no lugar certo, com a pessoa certa, para os motivos certos. Mas o sexo também tem motivo. Sejam férteis, multipliquem-se. E hoje a sociedade está dizendo o quê? Se tiver filho, tenham poucos. Qual é o propósito de ser fértil e multiplicar-se? Para encher a terra. Encher a terra de quê? Mais imagem de Deus. Mas Mark, aqui no Brasil a terra está cheia. Não, o rio está cheio. Eu já viajei muito aqui no Brasil. E tem muita terra vazia aqui no Brasil. Tem muita terra vazia. Sejam férteis e multipliquem-se. Enchem, subjuguem a terra. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do mar e sobre todos os animais que se movem pela terra. Segundo o mandamento de Deus, conquistem seu lugar aqui neste mundo. Cada vez que há um casamento, cada vez que um homem e uma mulher estão juntando suas vidas, você tem um novo Adão e uma nova Eva para conquistar seu espaço juntos. Aqui no Brasil, é rei e rainha. E veja bem, Deus não deu ordens para o homem dominar sua mulher. Não há nenhum versículo em todas as Escrituras dando ordens para o homem dominar sua mulher. É como rei e rainha dominando, conquistando seu espaço. Este é o plano principal de Deus para nossas vidas. E tudo que se desvia deste plano é um desvio. Você encontrou aqui em capítulo 1 essa ideia de hierarquia, que o homem é o cabeça e a mulher, em capítulo 1? Não, porque está em capítulo 2. Então agora vamos para capítulo 2, porque primeiro ele nos deu o plano de Deus para o ser humano. Agora ele vai explicar seus propósitos para os homens e seus propósitos para as mulheres. Em Gênesis capítulo 2, começando com o versículo 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Este homem aqui não é o ser humano.
é o macho, é o varão, é o homem. E nós sabemos disso por causa de versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa palavra, o homem, é Adão. Adão. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, aos lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Agora, pulando para o versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O homem foi criado com um propósito. E o propósito de Deus para o homem é trabalhar. Deus fez o homem para ser trabalhador. E vocês sabem disso, porque em português vocês têm uma palavra muito especial para um homem preguiçoso que não quer trabalhar, que a gente não pode falar na igreja, que é vagabundo. E nunca fale essa palavra na igreja, nunca. Deus fez você, homem, para trabalhar. E quantas vezes as mulheres são confusas, porque elas querem passar tempo com seu marido, e o marido quer fazer o quê? Trabalhar. Mas por que ele quer trabalhar? Porque Deus fez o homem para trabalhar. Agora o problema é que o homem tem tendências para exagerar. E ele tem que reconhecer que existe mais na vida do que somente o trabalho. Mas mulheres entendem isso. Um homem, conforme o plano de Deus, é trabalhador. Graças a Deus, hein? Deus fez o homem para trabalhar e para o homem cumprir as ordens de Deus, o que Deus deu a ele: músculos, sem esteroides. Se você colocar homem e mulher na academia juntos, mesmo regime, ele vai crescer músculos 3 vezes mais rapidamente que ela, e ela nunca vai chegar no nível dele. Porque Deus não fez ela por isso. Ela tem que falsificar os hormônios masculinos para crescer, e mesmo assim, ela não consegue se manter com um homem igual. Deus nos deu equipamento para trabalhar. Mas como em capítulo 1, ele também deu ordens. Versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Gente, este é o terceiro mandamento de Deus na Bíblia. Oh, eu adoro este mandamento. Coma. E não somente coma livremente. Infelizmente, naquela altura era salada de frutas. Mas, gente, vocês estão vendo a bondade de Deus nessas ordens? Tudo que a gente gosta, Ele deu ordens. Faça isso. É meu presente para você. De todas as árvores, fora de um. Versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. Essa construção em hebraico é enfático. Morrendo, você vai morrer mesmo. E gente, Deus não estava falando sobre a morte física. Adão morreu naquele dia. A morte era espiritual. Por que a árvore de conhecimento do bem e do mal? Primeira coisa, se era capaz de provocar a morte, quem colocou aquela maldita árvore no jardim em primeiro lugar? Quem colocou a árvore ali? Deus. E veja bem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus estava dando para Adão uma escolha.
Deixe eu mandar em você, ou tome suas próprias decisões. Seja seu próprio Deus. Eu seria seu Deus, ou você seria seu Deus? A escolha é sua. Teste de fidelidade. Gente, se Diane fosse a única mulher do mundo, seria fácil ser fiel com ela, né? Mas uma vez que tem alternativa, há oportunidades para eu demonstrar a ela que eu sou fiel. E é isso que Deus fez com Adão. Agora, eu estou estudando a Bíblia agora mais que 42 anos. E, gente, eu estou convencido mais que nunca. Cada versículo segue um ao outro de propósito. Não tem nenhum versículo fora do seu lugar. A Bíblia é uma obra de arte. Olha o próximo versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom para o homem esteja só. Por quê? Por quê? Ele ia ficar sentindo sozinho, coitado. Não. Ele precisa de ajuda varrendo folha. Não. O que está nas palavras imediatamente antes: não coma dessa árvore. O que Deus estava dizendo é: não é bom deixar o homem sozinho neste jardim com aquela árvore. Gente, o homem que viaja sozinho para outra cidade, cuidado, porque o homem sozinho faz bobagem. E tem 100 homens agora que vão me apedrejar por revelar nosso segredo masculino. Mas elas já sabem. Gente, conforme versículo 18, o propósito da mulher é encorajar seu marido para obedecer às leis de Deus. É por isso que elas são tão chatas. E se Deus deu os músculos para o homem fazer seu trabalho, qual é o instrumento que Deus deu à mulher para cumprir suas ordens? Aquela coisa mais perigosa no mundo inteiro, a língua da mulher. Como está escrito no livro de Provérbios, o poder de vida e morte está na língua. E a mulher sabe que ela pode machucar seu marido muito mais com suas palavras do que com seus punhos. Mas, queridas, eu não tenho inveja de vocês. Como é que você pode encorajar seu marido para obedecer a palavra de Deus sem usurpar a autoridade dele? Que grande desafio. Mas veja bem, o próximo versículo fala que Deus criou a mulher, né? Não. Deus trouxe animais. Ok. Deus está dizendo que o homem precisa de mulher. E Deus trouxe animais. Por quê? Era uma lição para ele. Deus estava pronto para fazer o último ato da criação na história do mundo. A coisa mais bela e linda que Deus tinha criado. E Ele quis que Adão valorize ela. Então, filho, vem cá. Sim, senhor. O que faremos? Você vai fazer seu primeiro ato de autoridade. O que é? Você vai dar nomes aos animais. Porque na Bíblia dar nome é um ato de autoridade. Gênesis 1, o que Deus mais faz é dar nomes.
Dia, noite, escuridão, luz. Nabucodonosor. Vocês não têm ideia como é difícil para o estrangeiro falar Nabucodonosor. Daniel veio, o que fez o rei? Mudou seu nome. O anjo, o nome dele seria Jesus. Dar nome é ato de autoridade. E Deus trouxe os animais. Este verbo é importante. E eu posso imaginar o Adão. Senhor e senhora leão. Prazer. Senhor e senhora tigre. Oh, que prazer. Senhor e senhora. Senhor e senhora. Senhora e senhora. Senhora e senhora. Senhor. Deus, cadê a senhora? Ficha caiu. Vá dormir. Ele quis um homem entender. Você não vai ser completo sem ela. E Deus trouxe, Ele pegou uma parte dela. Por que do lateral? Houve propósito. Fez a mulher. E do mesmo jeito que Ele trouxe os animais, é o mesmo verbo. Ele trouxe a mulher, Adão, mas como pai, trazendo a noiva. E o homem, ele olhou para ela. E em hebraico, literalmente fala, essa vez sim. É como, não. Essa vez sim. E depois, nós temos o primeiro casamento. É por este motivo que o homem vai cortar sua lealidade com seu pai, cortar sua lealidade com sua mãe e transferir toda sua lealdade com somente sua esposa. E os dois vão se tornar uma carne só. Mas veja bem, Deus trouxe ela, como Deus trouxe os animais. E Adão botou o nome nela, como ele estava dando nomes aos animais. Deus não falou com ela. E gente, o nome dela não era Eva. Nessa altura, o nome que ele deu a ela era Isha. O nome original dela era Isha. Por que Isha? Ish é como em português, varão e varoa, né? Mesma raiz, forma masculino e feminino. Ish é o homem. Isha significa aquela coisa que corresponde a mim. Minha parceira, minha companheira. Essa vez, sim. Essa vez, sim. E é assim que nossos casamentos têm que funcionar. O homem trabalhando, a mulher encorajando, fortalecendo o seu marido, para os dois como rei e rainha pudessem conquistar seu lugar neste mundo e honrar Deus com suas vidas. Tudo que se desvia deste padrão é desvio, é hamartia, é pecado. Eu não tenho tempo hoje à noite. Normalmente isso são 3 horas de palestra. Estou tentando empacotar tudo e não vai dar certo. Capítulo 3 é como a gente estraga tudo. Como nós hoje estragamos nossos casamentos. E quem sabe daqui um dia no futuro eu possa ser convidado de volta para ensinar aquela matéria. Seu casamento é importantíssimo. É o jeito de Deus mostrar-se neste mundo. Homem, Deus embutiu em você atributos que nenhuma mulher tem. Mulher, eu não entendo o feminismo. O feminismo está dizendo que para a mulher se sentir completa, ela tem que se tornar homem. Isso é a coisa mais anti-mulher que eu posso pensar. Seja mulher.
Seja mulher. Não existe nenhuma coisa mais bela do mundo do que mulher. Você foi a última coisa neste mundo que Deus criou. E se você fosse solteiro? Se você for solteira, quais chances vocês têm para mostrar a imagem de Deus aqui neste mundo? Como é que o solteiro, a solteira, pode ser completa? É muito interessante na Bíblia, que quando a Bíblia está falando sobre casamento, compara o marido com quem? Jesus Cristo. E o homem representa Jesus Cristo dentro do casamento. Mulher solteira, Jesus está na sua vida. Eu sei, carne e osso é muito gostoso, mas Jesus é seu marido. E Ele é mais fiel do que qualquer homem. E pensando num homem solteiro, a mulher foi criada para encorajar o homem para obedecer às leis de Deus. E é bem interessante que Deus tomou a mulher do lado do homem. E você já ouviu aquela bobagem que Deus não tomou a mulher da cabeça para governar o homem, nem do pé para ser pisotado, mas da parte mais próxima do coração? Você sabe quem criou essa bobagem? Os rabinos, 100 anos antes de Cristo. Isso não é bobagem moderna, não. Isso é verdade. E em João 14, Jesus chamou o Espírito Santo de quê? Paracletos. O que significa paracletos? Quem anda pelo lado. E eu entendo que como o homem representa Jesus Cristo no casamento, a mulher representa a pessoa do Espírito Santo. E veja bem, o Espírito Santo não domina. Você pode apagar o Espírito Santo. Você pode entristecer o Espírito Santo. Como você pode apagar sua esposa, entristecer sua esposa. Um homem solteiro tem o Espírito Santo na sua vida. Ele está completo. Está. E de fato, eu digo para vocês, que você nunca vai ser satisfeito ou satisfeita casado, até que você for satisfeito solteiro. Porque senão, você vai olhar para aquela mulher para deixar você sentir completo. Você vai olhar para aquele homem para você sentir completa. E eu tenho notícias para você. Não existe nenhuma pessoa neste mundo que pode completar você além de Deus. Este é o padrão dele. Homem e mulher, XY e XX, juntando suas vidas para encher este mundo com a glória de Deus. Oremos. Nosso Pai, muito obrigado por essa bênção que Tu tens nos dado. Que em vez de proibir, está nos dando ordens para fazer tudo que é gostoso para nós, mas do jeito que dá honra e glória ao Senhor. Perdoe-nos, Senhor, quando por nosso egoísmo nós abusamos os dons que Tu tens nos dado. Ajude-nos, Senhor, para aproveitar da força e do poder do Espírito Santo,
para que nós possamos viver nossas vidas de uma forma que qualquer ser no universo, sejam os anjos mais elevados ou sejam os animais da terra, olhando para nós, possam enxergar o rosto de Deus. E eu oro isso em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Eu não sei você, mas a sensação que eu fico é de que